Dica do dia, emprego do hífen em palavras derivadas. Eu sou o professor José Maria, professor de língua portuguesa. É um enorme prazer me dirigir a vocês. Vamos à tela. Olha só, pessoal, uma das inovações trazidas pelo mais recente acordo ortográfico foi a normatização do emprego do hífen, tá? Algumas regras foram estabelecidas no sentido de dar mais transparência, né, e mais clareza para o emprego do hífen, tá? Eu vou dividir enfim, esse estudo em duas partes, tá? Nesta primeira dica, eu vou falar do hífen em palavras derivadas. E numa futura dica, eu vou falar do hífen em palavras compostas. Combinado assim? Aí vamos lá, vamos aqui à tela, né? Professor, o que vem a ser uma palavra derivada, né? Uma palavra derivada. Eu vou especificamente tratar das palavras derivadas por prefixação. O prefixo é um elemento que se soma no início de uma palavra primitiva, dando a ela um sentido, dando a ela um significado diferente do original. Perfeito? Eu aqui faço uma breve explicação, leia comigo, né? É importante entender que os prefixos se somam sempre no início da palavra, agregando algum sentido. Aqui eu tenho uma lista, tá, dos principais prefixos, você tem aqui enumerados, tá? Vamos aqui, ó, listá-los, né, para você, enfim, se familiarizar com eles, né? Você tem aqui, ó, o prefixo alto, infra, intra, inter, aero, mini, pré, pós, pseudo, super, hiper, ultra, contra, semi, extra. Esses daí são os principais prefixos, né, que vão aí ser relevantes neste estudo, né, do hífen, tá bom? E aí o que acontece, né? A palavra formada por derivação, né, derivação prefixal, como eu disse, né, eu vou agregar à palavra primitiva um prefixo, ou seja, esse elemento vai ser somado no início da palavra primitiva. É o que você encontra aqui em autoescola, eu agreguei o prefixo alto, né, no início aí da palavra primitiva escola. Super resistente, olha aí o prefixo super agregado a resistente. Mini saia, o prefixo mini somado à palavra saia, né? A pergunta que se faz então é a seguinte, né? A pergunta que se faz aqui, professor, afinal, né? Como se usa o hífen em palavras derivadas? Explica aí pra gente, né? Por que autoescola? Porque autoescola, professor, você escreveu sem hífen, já super resistente, porque super resistente você escreveu com hífen, mini saia. Olha só, professor, mini saia você escreveu sem hífen e não bastasse isso, você dobrou aí o S, professor. Explica pra gente essa motivação. Moçada, olha só, eu quero que vocês gravem aí na cabeça uma lei da natureza, tá? Uma lei da natureza para justificar o emprego do hífen. Claro que essa regra que eu aqui vou listar, ela não é absoluta. Nós temos algumas exceções a essa regra, tá? Não a trate como absoluta. Mas vai por mim, ela vai resolver grande parte mesmo dos problemas relacionados ao emprego do hífen. Lá na sua prova, muito provavelmente, você vai se fazer valer apenas desta regra que eu agora vou apresentar para você. Grava aí na cabeça o seguinte, ó. Olha só, os iguais, eles se repelem. Já os diferentes, moçada, se atraem. Que maluquice é essa, professor? Parece aula de física, né? Ó, os iguais se repelem, já os diferentes se atraem. Não entendi nada, professor. Explique isso aí melhor, por favor. Vamos lá, vamos aqui para um quadro branco, né? Que aí eu explico para você no detalhe. Vou tomar aqui de exemplo, olha só, o prefixo alto. Aqui o prefixo alto, lá listado, perfeito, ó. E vou tomar aqui a palavra escola. Perfeito, eu quero somar o prefixo alto à palavra primitiva escola. O que eu vou fazer, galera? Olha só o que eu vou fazer. Repare bem, eu vou analisar, ó, o final do prefixo. Ó, o final do prefixo aqui, letrinha O, não é verdade? O início da palavra, ó, o início da palavra aqui, escola, começa com E. Então você vai avaliar, ó, o final do prefixo, final O, e início da palavra, né? Início letra E. Aí me diga uma coisa, esses dois elementos que eu aí destaquei, eles são iguais ou são diferentes? Fala aí para mim. Eles são diferentes, não é verdade? Eles são diferentes, ó. Alto termina em O, escola começa em E, O e E são diferentes. O que acontece com os diferentes, galera? Os diferentes, olha só,
eles se atraem. Traduzindo isso, eles vão se atrair. Esses dois pedaços nós vamos unir, nós vamos escrever autoescola, portanto, sem hífen, tá, moçada? Ó, tudo assim juntinho, autoescola. O finalzinho do prefixo diferente do início da palavra. Autoescola é assim que você deve escrever agora, né? Juntinho, sem hífen, não é difícil? É ver uma autoescola assim, grafada, né, por aí. Ainda é uma regra relativamente nova, né? Então o pessoal ainda leva tempo para se acostumar, tá? Vamos lá. Outro exemplo aqui, né? Outro exemplo aqui. Vamos pensar na seguinte palavra. Vamos pensar na palavra super, beleza? Super, maravilha. E aí a palavra que eu quero somar aqui, ó, eu pensei no prefixo super e eu quero aqui somar esse prefixo a palavrinha resistente. Legal? Simbora, vamos aqui comigo, ó. Super, moçada. Vamos aqui, ó. Super termina em R, né? Prefixo super, finalzinho R. Vamos lá para a palavra resistente. Resistente começa com R. É sempre assim, ó. O finalzinho do prefixo, o início da palavra você deve avaliar. Me responda. São iguais ou diferentes? São iguais. Vamos lá, pela lei da natureza lá de emprego do hífen, né? Os iguais, eles se repelem, moçada. Olha só, esse R, ó, por ser igual a esse outro R, eles vão se repelir. Traduzindo isso, ó, super resistente, como é que você vai fazer, ó? Super resistente, você vai separar. Traduzindo isso, você vai empregar hífen, tá? Ó, super resistente, é assim que você deve escrever. Note, né? Você tem aí o R, né? Finalzinho do prefixo super, R, início, né, da palavrinha resistente. São iguais, os iguais se repelem. Mas, professor, lá em minissaia, por que o senhor escreveu minissaia junto e dobrando S? Vamos lá, vamos pegar o exemplo da minissaia, né? Minissaia, olha só, galera, você tem, ó, prefixo mini, beleza? E a palavrinha primitiva, saia, não é verdade? Aí note, mini termina em I, correto? Mini termina em I. Saia começa com S. Começa com S. Galera, sem medo de ser feliz, são iguais ou diferentes? São diferentes. O que acontece com os diferentes? Os diferentes, eles se unem, né? Os diferentes, eles se atraem. Você vai juntar mini com saia, tá? Só que se eu fizer assim, galera, ó, vamos lá, vamos aqui juntar direto. Vamos aqui juntar direto. Pronto, juntei direto, certo? Se eu assim fizer, o que vai acontecer? Ó? Você vai concordar comigo. Esse S entre vogais, ele vai ter som de Z. Né? O resultado final vai ser uma pronúncia assim, minisaia. E eu não quero essa pronúncia minisaia, eu quero a pronúncia do S com som de fato de S, né? Então aqui nós vamos ter que fazer uma adaptação, né? Na hora de unir, o que você vai ter que fazer aqui, ó? Para manutenção do som original do S, você vai dobrar o S, ó, mini saia. Continua valendo a nossa norma, né? Os iguais se repelem, os diferentes se atraem. Os diferentes estão se atraindo. Mini termina em I, saia começa com S. Só que se eu unir de forma direta, deixando o S entre vogais, ele vai assumir som de Z. Então, para que mantenhamos aí o som do S, você precisa dobrar esse S, tá? Perfeito? Show de bola, maravilha? Ó, vamos aqui comigo, né? Você tem a palavra, vamos lá, a palavra semi, tá certo? Palavra semi, perdoe-me, né? O prefixo semi, tá? O prefixo semi tá lá na nossa listinha. E você tem a palavra primitiva reta. Aí o mesmo princípio, moçada, o mesmo princípio, né? Ó, semi termina em I, beleza? Reta começa com R. São iguais ou diferentes? São diferentes. O que acontece com os diferentes? Os diferentes se atraem. Bora unir, bora unir. Se eu unir dessa forma aqui, ó, direta, olha só, o R vai ficar entre vogais. E aí o que acontece? Esse R entre vogais, ele assume o som do R de areia, de arame, de arara. Eu vou ter que pronunciar, ó, semireta. Semireta. E eu não quero essa pronúncia semireta. Eu quero a pronúncia do R forte. Do R forte que está em reta. Qual é a adaptação que eu vou ter que fazer aqui, cara? Ó, vou unir. Continua valendo lá a lei da natureza, né? Os iguais
se repelem, os diferentes se atraem. Só que para manutenção aqui do som do R, ó, eu vou ter que dobrar o R, né? Semi-reta, olha que grafia estranha, né? Que grafia estranha, semi-reta com 2 R's, né? Soa muito estranho, né? Beleza? Vamos aqui comigo, ó, micro-organismo. Micro-organismo é com hífen ou sem hífen? Raciocina rápido aí, né? Ó, micro termina em O. Organismo começa com O. São iguais ou diferentes? São iguais. Os iguais se repelem. Micro-organismo tem que ter hífen, tá? Beleza? Infraestrutura. Infra termina em A. Estrutura. Estrutura começa com E. São diferentes. Os diferentes se atraem. Infraestrutura você vai escrever sem hífen, tudo juntinho. Beleza? Os iguais se repelem, os diferentes se atraem. Trata-se de uma regra absoluta, moçada? Não, não se trata de uma regra absoluta, porque se eu tratar essa regra como absoluta, né, enfim, eu vou mexer em muitas palavras que estavam quietas, né, até então. Então nós temos aqui algumas exceções, eu não vou citar aqui todas as exceções, tá? Todos os casos particulares, mas as principais, né, aquelas mais relevantes, né, que vão ali, obviamente, envolver palavras ali do nosso uso cotidiano, palavras também que vão estar presentes em nossas provas, tá? Bom, o que acontece, ó? Quando você tiver o prefixo re, tá? E o prefixo co, galera, o que acontece, ó? Prefixo re e prefixo co, você sempre vai escrever a palavra sem hífen. Olha aí, importante, tá? Importante. Então, olha só, coordenação, você não vai mexer em coordenação, ó. Ah, mas esse co, final O, ordenação aqui, começo O, não era para separar? Mas, cara, nós não vamos separar. Prefixo co, você sempre vai unir, ó. Reeditar, e aí não importa, ó, se são iguais, se são diferentes, tá, ó. Reeditar, reorganizar, sem problema nenhum, tá? Reorganizar sem problema nenhum, né? Então, coeditar, beleza? Coautor, você vê aí como é que você faz, ó. Então, prefixo re e prefixo co, sempre escreva sem hífen, né? Outro ponto importante, ó. Outro ponto importante. Se a palavra, né? Se a palavra a qual nós somamos o prefixo inicia com H, inicia com a letra H, perfeito? O que acontece, ó? Vamos empregar hífen, tá? Emprega-se hífen. Importante também, né? É o caso, ó, vamos lá, de anti-higiênico, ó, anti-higiênico. É assim que você vai escrever, ó, com hífen. Por quê? Porque a nossa segunda parte aqui, a nossa palavra, ela inicia com H. Ela inicia com H, super-homem, né, ó? Olha aí como é que você vai escrever super-homem, né? Você não vai inventar não, ó, super-homem, você vai escrever também com hífen, né? Alguém pode perguntar, professor, coabitar, porque veja, prefixo co é sempre sem hífen, né? E habitar começa com H. Aí o senhor disse que quando a palavra começa com H tem que usar hífen. Quando você soma o prefixo co, é sem hífen. Como é que nós nos decidimos aí em coabitar, coerdeiro? Galera, olha só que interessante, né? Coabitar, você vai escrever assim, ó, por incrível que pareça, coabitar, tudo junto. Coerdeiro, ó como fica esquisito, cara, ó. Coerdeiro, você vai escrever dessa maneira. O que vai prevalecer aí, né? A regra aí, a norma, né? Referente ao prefixo co, que sempre é grafado sem hífen, né? Unido ali à palavra primitiva, perfeito? Então são duas exceções aí importantes, né? Quando você tiver o prefixo re e o prefixo co se somando a uma palavra primitiva, você não vai empregar hífen, reescrever, reeditar, reorganizar, tudo sem hífen, tá? E quando a palavra, né, inicia com H, beleza, emprega-se hífen. É o caso de anti-higiênico, é o caso de super-homem, beleza? É o caso de pró-hospitalar, tudo com hífen, tá? Tudo com hífen aí. Detalhe interessante, a grafia das palavras coabitar e coerdeiro, né? Então, moçada, aqui foi um resumo, né, do emprego do hífen em palavras primitivas. Essa foi a dica do dia, espero que vocês tenham gostado, tá? Sigam-me nas redes sociais, compartilhem com os amigos esse vídeo, tá? Divulguem aí o canal do professor José Maria. Grande abraço e até as próximas dicas. Tchau, tchau.